Olá, santos do meu Deus. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje eu quero falar de um julgamento que ficou famoso e uma pergunta que o julgador principal fez: que farei então de Jesus chamado Cristo? Trata-se do julgamento de Jesus de Nazaré, registrado nos sinóticos. O povo da época clamaram Jesus quando entrou em Jerusalém: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Aquele mesmo povo agora se juntaram sob a influência dos donos da religião da época, dos maiores líderes religiosos, e agora estão pedindo, exigindo: crucifica, crucifica. E ainda tem gente que vem me dizer: a voz do povo é a voz de Deus. Eu já vi muita heresia, mas igual essa é difícil. Está registrado nos 4 evangelhos. Jesus foi perseguido durante o seu ministério, só fez o bem. Curou doentes, leprosos, curou vários tipos de doenças incuráveis, deu vida a alguns que já tinham morrido, claro, cegos sendo recuperados. Mas assim mesmo, tinha um grupo que não gostava dele. Os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, classes políticas religiosas que eram adversários entre si. Eles se odiavam, mas quando viram que a sua farsa religiosa, a máscara religiosa deles estava caindo, a religião, o judaísmo, tinha se tornado simplesmente um ritual, eles começaram a confrontar Jesus, que operava milagres. E eles se uniram entre si para pedirem a condenação de Jesus. É claro, já estava vaticinado pelos profetas 700 e poucos anos antes dele nascer. Se não tivesse ocorrido a maneira de omissão de Pilatos, outra coisa teria acontecido. Porque tem muitas vezes que uma decisão na vida do homem vai mudar sua vida. Pilatos, o governador, ele tinha a autoridade de dizer: não vou condenar esse homem, porque ele perguntou que mal que ele fez. E o povo gritou simplesmente: condena, crucifica. Mas o que é que ele fez de errado? Eu já examinei o processo, não tem nada demais. Mas Pilatos estava ali submisso, comprado, como muitas vezes tem juízes, até em nossos dias, que fazem julgamento parcial, fora da lei, fora da Constituição, que foi o caso de Jesus. Um julgamento, vários erros religiosos e judiciais, mas ele foi condenado. Foi condenado para me absolver. Ele foi morto para me dar vida. Ele sofreu para que eu e você não sofresse. Ele tomou sobre si todas as nossas falhas, mas estava ali agora sem se defender. Senhor presidente Pilatos, por que o senhor não nomeou um advogado para esse homem que você disse: não vejo crime nele? Por que
não convidou uma testemunha? Aliás, é uma pergunta que eu faço. Onde estavam aqueles que se alimentaram do pão e dos peixes naquelas multiplicações? Onde estava a mulher do fluxo de sangue que foi curada? Onde estavam aqueles 2 cegos de Jericó que foi curado? Quando o povo gritava, crucifica, crucifica, não apareceu ninguém para dizer, presidente, governador, não faça isso, ele me ajudou. Ninguém se manifestou. Ele estava completamente só. Ele estava jogado. Onde estava, por exemplo, aquele Pedro que disse para Jesus, se todos te deixarem, mestre, eu não te deixarei. Logo depois, nega a Jesus. Cadê o apóstolo que andava com ele e até era chegado do mestre? Não apareceu ninguém. Ele estava só. E só assumiu todas as culpas. E na cruz ele diz, Pai, por que me abandonaste? O pecado que ele assumiu de toda a humanidade, de todos os tempos, de todos os lugares, ele assume. E o pecado é o que faz a separação entre Deus e o homem. Ali estava, sofrendo o Jesus, filho de Maria, 100% homem. Mas também estava o Emanuel, o Deus conosco, o Messias, aquele que Paulo escreve tempos depois aos irmãos em Filipe e diz, ele deixou o seu trono de glória, entra no estado de humilhação para vir sofrer como homem em nosso lugar. Como homem estava ali aceitando toda a injúria. E o povo gritando, crucifica, crucifica. E repito, Pilatos, o que é que eu faço? O que é que eu faço desse Jesus chamado Cristo? Sabe que hoje ainda tem crente, e várias pessoas por aí afora, até descrente, fora da igreja, que não sabe o que fazer de Jesus chamado Cristo. Um dia está com ele. E quando faz uma petição a ele, Jesus, e o Senhor Jesus, que é soberano, onisciente, e não responde de acordo com o pedinte, ele se aborrece e vai para outro lado. Conheci e conheço pessoas que até se diziam crente. Estava na igreja, daqui a pouco sumia, igreja evangélica. Quando a gente procurava, estava num centro espírita. Quando a gente procurava, não estava mais no centro espírita, estava em outra igreja. Alguns crentes que ficam procurando uma igreja boa, uma igreja sem falha, uma igreja onde tudo é certinho. Não existe, meu irmão, não existe, meu amigo, denominação perfeita aqui nessa terra. E até mesmo a igreja do início teve seus problemas. Observe bem, Paulo escreve nas alturas dos anos 50 e alguma coisa a igreja de Éfeso, que é considerada hoje a rainha das epístolas paulinas. No final, pouco antes do final do primeiro século, na altura dos anos 98, João tem a visão em Pátimo e o Senhor diz, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, que se não se arrependerem, eu vou tirar o castiçal de lá. E isto ocorreu. Em outras palavras, sempre houve e haverá problema na igreja. Resta, se é você aceitar
a servir aquele que é o Senhor da igreja, que tudo sofreu. Colocar a visão, o alvo, sendo Ele, Jesus, porque tudo Ele sofreu por cada um de nós. Enquanto aqui na terra teremos problemas. Aqui na terra só dificuldade. Nos resta olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e tomar uma decisão, segui-lo ou não segui-lo. Elias, conhecido como um profeta de fogo, chega para os profetas de Baal e para Acais, rei, e diz: se Baal é Deus, segui, larga esse Yahvé de mão. Mas se Yahvé é o Deus, larga Baal. O povo estava conturbado, como estava a mesma multidão nos dias de Jesus, seguindo a Baal e outros deuses daquela região, os cananitas. Mas Elias desafia: se Deus é o Todo-Poderoso, segui-lo. Se Jesus, você crê que Ele morreu para te salvar, para nos salvar, tome uma decisão na tua vida. Siga-o, independente das circunstâncias, independente da situação, porque Ele é, nós estamos sendo. Que farei então de Jesus chamado Cristo? E o povo gritou: crucifica. Eu estou perguntando agora a você: o que você está fazendo com Jesus chamado Cristo? Como você está o adorando, o servindo, ou não sabe ainda o que fazer deste Jesus chamado Cristo? Você pode até ter alguém dizer: isso depois vamos ver. A hora é essa. Jesus morreu, aceitou aquela morte horrenda, com todo o sofrimento, recebendo, aceitando todas aquelas afrontas por cada um de nós. Vamos recebê-lo. Ser diferente daquela multidão que dizia: crucifica, crucifica. Vamos dizer diferente: Pai, nos perdoe. Pai, seja feita a tua vontade, assim como é feito no céu, seja feito aqui na terra. Se você acha que esse conteúdo pode ser direcionado, compartilhe. Se possível, deixe aquele like e continue aí nos dando esse prazer, essa satisfação, nos seguindo. E o Senhor está com você. Até a próxima.